Boa noite, pessoal. Estamos começando mais um Fala aí, Jô, pela Rede Connect Vídeo Osasco. O entrevistado dessa noite é o palestrante, historiador, jornalista, escritor, entre outras atividades, José Rui Gandra, autor do best-seller Coração de Pai, Histórias sobre a Arte de Criar Filhos. Zé Rui, é um prazer imenso recebê-lo aqui hoje. Jô, seja muito bem-vindo. O prazer é todo meu, agradeço a acolhida. E quem disse que um dia eu não ia parar no programa do Jô? Aqui estou eu, aqui. E um Jô muito mais simpático que o da Seja TV. muito bem-vindo. Muito grato. Zé Rui, vamos bater um papo. Você tem trabalhado principalmente nessa área de jovens, criação dos filhos, os jovens nas corporações, as corporações. E hoje em dia eu creio que um dos maiores desafios dos pais parece ser justamente criar os seus filhos. E no seu livro, como você abordou esse tema que é tão complicado para as famílias de hoje? Olha, Jô, eu diria que é bastante complicado, e complicado de um modo diferente para cada família. Embora a gente tenha algumas situações de crise, alguns comportamentos que sejam mais ou menos generalizados. Eu acho que hoje, para você educar um filho, você precisa, seja como pai ou seja como escola, partir do princípio que nós vivemos num mundo em transição. E uma transição que traz impactos inéditos, tanto nos indivíduos, como nas carreiras, quanto nas organizações, em todos os planos. Mas há um plano em que essa transição, que basicamente se deu com a globalização e principalmente a revolução digital, que foi a sustentação tecnológica dessa globalização, né? Essas duas mudanças, além de atingirem indivíduos, carreiras e organizações, atingem principalmente a família, tá? Porque são dois mundos. Com a globalização, você teve o modelo organizacional americano e, principalmente, como decorrência, o estilo de vida americano, permeando cada vez mais a sociedade brasileira. Então, eu tenho hoje 60 anos. Se eu olho para trás como historiador, ao longo desses 60 anos, o pano de fundo histórico que eu vivi foi a americanização do Brasil. Segundo os valores anglo-saxões, que já não prevêem uma família nos nossos moldes. Nós, como latinos, uma herança predominante ibérica, reforçada depois com a imigração italiana, temos uma visão de família muito defasada. Nós fomos criados como integrantes de um clã da família extensa, que ao longo dessas últimas décadas se nuclearizou. No fundo, o que aconteceu? O trabalho absorveu tanto, passou a absorver tanto pais, a mulher foi para o mercado de trabalho, então quebrou aquela regra secular quase na sociedade brasileira de que o homem é o provedor, a mulher é a diretora do lar, né? A encarregada do lar. E, no fim, nós não ficamos nem num mundo e nem no outro, porque nós sofremos a pressão desse estilo de vida americano, mas também não somos capazes de dar uma resposta efetiva a ela, sabe, de nos prepararmos para ela. Então, o que eu defendo hoje, Jô, é que nós temos que olhar para frente e encarar essa transição, ver que ela traz novos valores e, na medida do possível, tentar se adaptar a esses valores quando nos julgarmos capazes, ou tentar uma rota de fuga, um caminho alternativo. Agora, o que não pode prosseguir é essa ausência dos pais em função do trabalho. Eu acho que a tendência é que daqui para frente questões como o home office, a meia jornada, o trabalho, relações de trabalho de outra natureza, intermitente, né?
aprendem a equacionar, em muitos casos. Mas não adianta quererem os dois hoje trabalhar e num ambiente tão competitivo como hoje, que pede que você fique 12, 14 horas ali no trabalho, e depois achar que vai voltar para casa e vai criar o filho direito no fim de semana, indo ao shopping fazendo as vontades dele, que é o que a gente tem hoje, né? Uma espécie de compensação pela ausência, tem uma hiperpresença que geralmente se traduz em acolher todas as vontades do filho, porque os pais estão sempre se sentindo no cheque especial com relação a eles aqui. Exatamente. E inclusive, a gente tem visto muito hoje pais que se consideram amigos dos filhos e acabam até perdendo essa autoridade de pai, mãe. Como você vê você que escreveu um livro também falando da equidade, da paternidade consciente, como você vê esses pais amigos ou pai deve ser pai, mãe deve ser mãe mesmo? Eu acho que deve ser as duas coisas. Eu acho que um pai necessariamente deve ser amigo. Mais que amigo, é um portador de amor, é um amante. Sem confundir filho, também, né? essas... Agora, eu acho que quando essa amizade se traduz numa cumplicidade benéfica, que faça o filho avançar, que leve a lições, que o prepare melhor a encarar as durezas aí da vida, né? Ótimo. Só vai fazer bem ao filho. Vão compartilhar valores, essa cumplicidade vai aprofundar o amor entre ambos. Mas você não pode permitir que isso seja permissivo. Não confundir isso com permissividade. Pode tudo, entendeu? O filho vai fumar maconha, o pai vai fumar junto. O filho vai beber, o pai estimula, vamos beber junto. Não, eu acho que é ser amigo, é ser cúmplice, mas sem abrir mão da autoridade. E a autoridade legítima, que o filho reconheça. Não adianta também ser só o pai mandão, bravão, que dá ordem, porque ordem, filho nasceu para desobedecer a ordem. Só realmente as acata quando as considera totalmente procedentes. E me fala uma coisa, esse livro que se tornou um best-seller em tão pouco tempo, como a gente estava conversando antes do programa, o que te deu a ideia? O que criou essa ideia de escrever um livro sobre a história dos pais? Jô, esse é um dado muito curioso na minha vida. Eu carregava comigo, eu tenho 2 filhos de casamentos diferentes, separados por 13 anos de idade, temperamentos diferentes, visões de mundos diferentes. E eu me preocupava, para não dizer que eu era um verdadeiro paranoico, com a possibilidade de eles não darem liga como irmãos mais tarde. Que fossem já criados desde a infância afastados, e que, como na família do meu pai, que eu tive como exemplo muito negativo, os irmãos se falavam uma vez por ano. Fosse no aniversário, ou no Natal, no aniversário de um, no Natal, se falavam por telefone e muitas vezes acabavam brigando pelo telefone mesmo. Então eu quis escrever um livro que os aproximasse. Eu escrevia sobre um, mostrava para o outro, vice-versa, tal. E eles foram se aproximando, viraram grandes chapas. E quando o mais velho se casou, ele convidou o mais novo para padrinho, coroando todo esse processo. Tá? Esse é o lado bom do best-seller. Eu contei ali a minha vida, culminando com o nascimento do meu primeiro neto. Lancei o livro com meus 2 meninos do meu lado, ali na noite de autógrafos. O livro foi para todas as listas, os 10 mais vendidos, da Folha, da Publish News, da Veja. Agora, veio uma patada do destino nesse meio tempo. Exatamente 5 meses depois, a edição de 10 mil exemplares do livro se esgotou e, coisa de 10 dias depois, eu perdi meu filho mais velho. Por um infarto, ele estava trabalhando em Londres e se foi tão subitamente como meu pai, que já é uma história de família meio desenhada. Eu não esperava que isso se desse tão cedo, tão prematuramente, mas
foi algo que eu tive que encarar. E não foi nada fácil. Com certeza. Então, incorporei essa perda, isso é um dado interessante. Meu editor me procurou, na ocasião, falou: Zé, o que você quer fazer com o seu livro? Quer deixar como está? Quer mudar? Quer recolher? Para ter o critério. Na época, eu havia dirigido, pouco tempo antes, a revista do Fantástico, criada e dirigida. E me lembro que tinha uma relação muito boa, sempre tive uma relação muito boa com o Dr. Drauzio Varela. E apresentei o problema para ele. Ele me disse: Zé, escreva, grite, fale no megafone, fale na TV, fale no rádio, mas fale. Porque dores interiorizadas e não externalizadas são doenças. Então é uma coisa que você vai elaborar com muito mais rapidez. Aí eu incorporei, acho que até por fidelidade aos leitores, se eu me dispus a falar sobre as maravilhas, as grandes alegrias e impactos positivos da paternidade na minha vida, eu também não poderia me furtar a falar dos impactos negativos. E essa foi talvez o maior sarrafo que eu levei na minha vida. Assim. Demorei a me recuperar, chorei a água de 3 coqueirais, mas um dia você se recoloca em pé, em nome dos outros que ficam. Eu costumo dizer, Jô, que Deus teve a clemência de me ministrar simultaneamente o veneno e o antídoto, tá? Ele me levou um filho, mas deixou um neto, que tinha 8 meses quando morreu o pai, que é como se ele tivesse voltado à minha vida 30 anos depois, entendeu? Então, eu estabeleci ali uma relação com meu neto tão profunda de amor, seja pela ausência da figura paterna para ele, seja pela ausência do filho para mim. Nós precisávamos muito um do outro. Então, nos 2 primeiros anos de vida do meu neto, ele foi um bálsamo, foi o que me fez caminhar. E lógico que meu filho, minha mulher, minha mãe, velhinha, com 94 anos, você percebe que as pessoas contam com você. Mesmo que seja caindo aos pedaços, mas querem você lá na luta, querem você se levantando. E todas essas pessoas foram, além de motivo, protagonistas dessa minha reação, coadjuvantes, porque me impeliram, vamos em frente, me acolheram. E me ajudaram com o tempo a superar esse episódio. Que você nunca supera de verdade, mas você encontra um lugar para essa perda no teu coração. E um lugar tranquilo, calmo, que eu chamo do caminho, do arrependimento para a saudade. Você tende muito, quando perde um filho, a suscitar arrependimentos, né? A relembrar coisas. Puxa vida, quando ele tinha 6 anos de idade, a gente foi para Camburi, ele queria mergulhar, botar o snorkel, como não sabia nadar muito direito, eu não deixei. Isso me voltava, muita coisa desse tipo. Poxa, que arrependimento de não ter feito isso ou ter feito aquilo. Com o tempo, porém, eu fui aprendendo que o arrependimento é um caminho errado. Não se deve se arrepender. A vida é o que foi vivido, o passado é um ativo que não se mexe mais. Agora, o futuro, com esse passado a bordo, você pode interferir. Então foi um exercício de muita paciência, de muita aceitação, de saber que aquela dor não ia passar de imediato, mas que um dia se transformaria em um sentimento mais ameno. E, de fato, o que era arrependimento, o que era remorso, com o tempo se transformou numa saudade serena. Maravilha. Pessoal, está chegando a hora, nós vamos para um rápido intervalo e já já a gente volta com Fala aí, Jô. Pô, comemos na primeira parte inteira já. Tá indo bem aí, gente? Quando é bom para ver o que ele estava falando, quando é bom dura pouco.
Gravando. Estamos de volta com o Fala aí, Jô, desta noite, onde eu entrevisto o escritor José Rui Gandra. Zé Rui, mudando um pouco o assunto da nossa entrevista, você tem feito muitas palestras voltadas à globalização, era digital, e o que a gente vê é que nós estamos vivendo um novo fenômeno no mundo em geral. Você até comentou no início sobre a cultura latina e a cultura anglo-saxônica, mas como você vê esses dois fenômenos, como eles influenciam e quais são os impactos nas pessoas, nas carreiras e também nas organizações? Olha, Jô, eu diria que o impacto é generalizado. É generalizado e atinge as pessoas, as famílias, as carreiras e organizações de modo igualitário, não poupa ninguém. Eu costumo trabalhar em minhas palestras a questão da reinvenção. Acho que os jovens de hoje, vou citar só um dado, que é um dado assustador, segundo a OCDE, um relatório da OCDE e da OIT, Organização Internacional do Trabalho, dos 10 empregos mais requisitados hoje, 10 não existiam 10 anos atrás. E dos 10 empregos que vão ser mais requisitados daqui a 10 anos, provavelmente 7 ou 8 ainda não existem. Então, se a mudança se dá nesse porte, uma substituição maciça do trabalho humano por tecnologia, com perspectivas de se ampliar muito com a Revolução 4.0, em que as máquinas, a visão é de que as máquinas vão conversar entre si, vão conversar com humanos, você vai ter uma quebra, já está tendo uma quebra total no velho conceito de carreira linear. Hoje, o que se exige mais de um candidato a um bom desempenho no emprego é exatamente a capacidade de sobreviver nesse caos. De falar, não há linearidade, você pode hoje estar trabalhando com jornalismo, vamos dizer, e amanhã está trabalhando com marketing. Os projetos e a acomodação das empresas em novas modalidades de cadeias produtivas, com grande suporte tecnológico, vai passar a exigir, já está exigindo, novos atributos: flexibilidade, resiliência, polivalência. Dificilmente um jovem de hoje vai trabalhar com só uma profissão. Provavelmente ele vai passar por 2, por 3 e até por profissões novas que combinem atributos das outras, funções das outras. Vai trabalhar muito mais por jobs. Acho que tem um fenômeno de pejotização a caminho. As pessoas, como indivíduos, vão se tornar cada vez mais empresazinha. Tanto que agora, no meu tempo, você tirava o SIC quando você começava a declarar imposto de renda. Hoje, você nasce, você já tem o SIC. Você faz 19, 20 anos, vai começar a trabalhar, tem que abrir uma empresa. Né? Então, acho que a pejotização é um fenômeno meio inevitável. E saber transitar nesse mundo requer muita resiliência e muita polivalência. E nós estamos vivendo um mundo hoje onde os jovens, as crianças, eles já são nativos digitais. Eles nasceram nesse mundo. Esses são tranquilos, já globalizado, né? Como que nós, pais, professores e até as empresas, como nós podemos lidar com essa nova mentalidade dos jovens? Estão todos engajados nessa questão que você coloca, Jô. Agora, eu diria o seguinte: o caso desses impactos, ele vai ser elaborado. Você vê a transição digital, é como se uma janela tivesse mudado. Os nativos digitais
Já foram. Eles já estão nesse mundo, vão crescer nele e vão saber se virar direitinho, quebrando a cabeça aqui e ali, mas errando e acertando. Ficou uma geração intermediária, Jô, que é a nossa, que são os analógicos digitais. Como nós que estamos nos adequando às novas mídias, nós estamos aqui falando numa web TV, uma coisa inconcebível na nossa juventude, ninguém imaginaria uma tecnologia desse naipe, né, nos dias de hoje, que conseguem migrar, que têm conseguido migrar para esse mundo e adotar um perfil adequado à era digital. E, por fim, você tem os analógicos. Para esses, infelizmente, o universo do trabalho acabou. Acabou. Não há mais lugar para essas pessoas. Eu considero hoje uma formação analógica comparável ao analfabetismo na nossa época. É comparável. É o que tanto se fala do analfabetismo funcional. O analfabetismo funcional, exatamente. E me fala uma coisa, hoje os jovens também têm uma outra mentalidade, muito mais questionadora, talvez até por esse acesso tão fácil à tecnologia e tal. Como que nós podemos preparar jovens, e os nossos jovens, esses nativos digitais, para o mercado de trabalho tão competitivo e que exige, às vezes, uma certa hierarquia que muitas vezes eles não estão acostumados a lidar, né? Como que você acha que a gente pode tratar esse assunto com eles? Olha, eu tenho até um capítulo do meu livro que eu digo, que se chama As Verdades da Vida. Eu acho que, antes de mais nada, o pressuposto número 1, acho que você tem que criar seus filhos para a vida, para serem cidadãos, não para serem seus filhos só. A tendência das pessoas hoje é guardarem os filhos numa redoma e tentar isolá-los de perigos, de ameaças, de toda espécie. Agora, isso acaba também impedindo que eles encarem esse mundo como ele realmente é. Então, acho que melhor que um pai ou uma escola pode fazer para um filho hoje é prepará-lo para sobreviver nesse novo ambiente. Principalmente, aprender a lidar com transições e mudanças. Porque tudo indica que a vida deles, seja do ponto de vista profissional e talvez até do ponto de vista pessoal, vai ter um novo ritmo de acelerações e contrafreios e novas acelerações e quinadas, como não existia na nossa. Então eu não me sinto habilitado a dizer que quinadas serão essas, que quinadas serão essas. Mas me sinto perfeitamente habilitado a dizer que vai haver guinada sem fim. Não vão faltar guinadas na vida deles. Então, acho que o grande papel dos pais, além do que lhes cabe por sua própria condição paterna, é orientar os filhos para esse mundo. Quanto mais eles forem objetivos e francos e não protecionistas nesse universo, mais eles vão estar contribuindo para o possível sucesso dos filhos nesse novo ambiente. Maravilha. Zé Rui, eu vou fugir um pouco do tema da nossa entrevista, das suas especialidades, e vou entrar só um pouquinho num outro segmento. Por favor. Você trabalhou na Folha de São Paulo, foi editor da Veja e lidou com toda essa movimentação, né? Agora me diga uma coisa, o que você acha sobre o atual momento político, cultural do Brasil hoje? Desastroso, para usar uma palavra, acho que desastroso. Mas como tudo que está apodrecendo, vamos dizer, uma expressão meio forte, mas acho que a nossa representação política, não só ela, mas o nosso desenho, modelo de Estado, se revelou perverso. Assim,
Uma roubalheira que já era sistemática se transformou, ganhou uma proporção absolutamente absurda nas últimas décadas. Então, esse é o lado ruim da questão que nós vivemos. O lado bom, e eu sou um cara otimista, sempre, por pior que seja o problema, eu tento encarar com otimismo, é que você olha e vê que um novo Brasil está nascendo. Tá. E tá irreversivelmente vai impactar e desmontar esse modelo oligárquico que a gente vive até hoje. Eu insiro, volto a falar na dualidade de latinos e saxões. Latino é uma criatura chegada num paternalismo. E esse paternalismo, quando você foge da esfera familiar ou empresarial e vai para o campo das instituições políticas, esse paternalismo se espera também do Estado. O brasileiro espera muito do Estado, quando o Estado deve cumprir as suas funções básicas. Mas o que você tem ao invés de investimento em educação, em saúde, você tem um Estado quebrado, corrompido, mas uma forte resistência que já se colocou a isso. Eu vejo muito como modelo digital. Sabe, esse Estado no patrimonialista que a gente vive hoje, ele já passou. Ele continua analógico. Mas ele continua no caminho. Então a mesma coisa nós vamos ter que enfrentar. E a grande expressão do paternalismo latino a nível de política pública é o populismo. Então isso é um movimento que está vendo no mundo inteiro, não só no Brasil. No Brasil com a característica muito marcante do combate à corrupção. Mas é um modelo populista. O lulismo, para mim, é um populismo de esquerda que não foge em nada a qualquer populismo de direita, mundo afora. Bom, o que é bom dura pouco. Zé Rui, eu queria que, para encerrar, você deixasse aqui uma mensagem para os nossos jovens, para toda essa juventude que está revolucionando o nosso país e que nós esperamos que revolucionem para o lado positivo. E também que você deixe uma mensagem, um contato das suas palestras, também dos seus livros, onde a gente pode encontrar os seus livros. Nós temos aqui o best-seller Coração de Pai, História sobre a Arte de Criar Filhos, entre outras publicações suas, que também é um editor, né? Além de escritor, você é editor. Qual o contato que eles podem deixar e qual a mensagem para a nossa juventude? Olha, primeira mensagem, eu diria aos jovens, lutem por seus ideais, no que diz respeito à política, por seus objetivos, no que diz respeito à carreira, e por sua grandeza moral e ética, no que diz respeito a vocês mesmos. Tá? Lutem, porque esse mundo pelo qual vocês vão estar lutando é o mundo de vocês. Nós estamos finalizando, ou na reta final na etapa, vamos dizer, no último terço da vida aqui. Vocês não. Vocês vão ter esse mundo como o mundo de vocês. Então, nada melhor que o engajamento, tanto no trabalho, como na política, como social. E isso cada um faz à sua maneira. Agradecendo, Jô, pela oportunidade dessa agradabilíssima conversa. Eu quero deixar meus contatos, eu palestro sobre a transição digital e particularmente entre latinos e saxões, essa confluência. E vocês podem me contatar pelo telefone 99632-6924 ou 11 é o prefixo, ou pelo e-mail jr.gandra@uol.com.br. Terei muito prazer em conversar com cada um de vocês. Bom, pessoal, eu entrevistei hoje o escritor José Rui Gandra, a quem eu agradeço imensamente a presença aqui no nosso programa e desejo a todos uma boa noite e a semana que vem a gente volta com Fala aí, Jô, aqui pela rede Connect TV. Até lá!